Existem aqui 2 perguntas que eu gostaria de trabalhar com você. A primeira é como se livrar do sofrimento. A segunda é como alcançar a sabedoria. Então nós vamos trabalhar esses 2 assuntos aqui, nesta fala. E vamos perceber que a resposta para uma das perguntas é a resposta para a outra pergunta. Temos uma mesma resposta para ambas as perguntas. Nós precisamos descobrir na vida o fim do sofrimento. Descobrir o fim do sofrimento representa tomar ciência da verdade do fim desse elemento que sofre. Veja, a referência do sofrimento, toda referência que nós, como seres humanos, temos para o sofrimento é a presença desse que sofre. Há séculos o ser humano vem sofrendo. Então, ele é o elemento de referência para a presença do sofrimento. Não investigamos a estrutura, a natureza do sofrimento. Não compreendemos o que é o sofrimento. Então, esse sofrimento psíquico no ser humano, esse sofrimento do ser humano, que é o sofrimento psíquico, nós não compreendemos como isso se processa dentro de cada um de nós. Nós não investigamos a verdade do sofrimento, porque não temos ciência desse elemento, que é o sofredor. Você nunca pode separar o sofrimento daquele que sofre. Não existe sofrimento de per si. Não existe sofrimento nele próprio, para ele mesmo, por ele mesmo. A presença do sofrimento requer a presença desse que sofre. Então não existe qualquer sofrimento sem esse que sofre. O sofrimento é a presença do sofredor. O nosso modelo de pensar é completamente equivocado no que diz respeito a diversos assuntos dessa ordem interna, interior, psicológica em nós. Por exemplo, nós acreditamos que o pensamento é um elemento que se separa do pensador. Sim, nós acreditamos isso quando acreditamos que podemos nos livrar do pensamento. Como se o elemento pensamento pudesse existir sem alguém por trás do pensamento. O que não é verdade, não é um fato, não é uma realidade. A presença do pensamento, repare, é a presença daquele que pensa. Se houver um pensamento agora aí na sua cabeça, temos a presença do pensar. Isso requer a presença do pensador. Então, o pensador é o pensamento. Quando não há pensamento em você, de nenhum tipo, não existe ninguém pensando. Observe como é simples isso. Não atentamos para algo tão básico de que esse padrão, esse modelo de ideia que temos é equivocado. A presença do pensamento é a presença daquele que pensa.
É importante compreendermos isso, porque queremos nos livrar do sofrimento, assim como queremos nos livrar do pensamento. Mas quem é esse elemento que quer se livrar do pensamento? Senão o próprio pensador, que é o pensamento. Quem é esse elemento que quer se livrar do sofrimento? Repare bem isso. Senão o próprio sofredor. Quando uma dor está presente, não há como separar esse na dor, é a dor. Porque quando não há dor, não tem esse, nesse sofrimento da dor. Então repare como é singular uma visão clara de como psicologicamente nós funcionamos. Isso é sabedoria. Como alcançar a sabedoria? A partir da compreensão de si mesmo. Vejam, as pessoas quando nos dizem ou nos apontam a importância, sinalizam para nós o valor da compreensão, da inteligência e da sabedoria, em geral elas apontam para fora, para os livros, para ouvir palestras, para aprender com outros, para estudar sistemas filosóficos, espiritualistas, religiosos, para estudar livros. A ideia por detrás é que você alcança a sabedoria, como se ela fosse um elemento separado daquilo que é você. Repare como é importante termos uma aproximação nova disso aqui. Você não pode alcançar a sabedoria, porque ela não está nos livros, nos estudos, no aprendizado externo, nos sistemas. A verdade da sabedoria é a verdade daquilo que está presente, aqui e agora. Na revelação desta profunda verdade que trazemos em cada um de nós. O livro para ser lido é esse livro que está aqui. Sabedoria não é conhecimento, não é experiência, não é formação de aprendizado que se adquire intelectualmente ou emocionalmente ou sentimentalmente ou experiencialmente. A sabedoria nasce do autoconhecimento, da compreensão da verdade do seu ser. Porque essa realidade do seu ser, escute isso, essa realidade do seu ser é a realidade de Deus. E aqui a expressão Deus, estamos com ela apontando para algo fora do que o pensamento, algo além do que o pensamento possa acreditar, possa imaginar, possa deduzir ou especular a respeito. Não é essa coisa que nos foi ensinada.
Desde pequeno, estamos ouvindo falar a palavra Deus. Então, temos nossas crenças. Cada um tem uma imagem específica. E cada cultura tem sua imagem de Deus. Cada ser humano, cada pessoa carrega uma imagem desta realidade que está além do pensamento e, portanto, além de qualquer imagem. Assim, quando falamos ou usamos a expressão Deus aqui, estamos falando de algo que é inominável, indescritível, que está além do intelecto, além desta lógica e dessa razão. Porque isso está dentro da limitação do intelecto. E esse intelecto, em nós, é um intelecto condicionado. Sempre dentro de uma limitação, que é a limitação do conhecimento. Repare, sempre é assim. O intelecto, por mais que ele alcance conhecimento, todo conhecimento que ele carrega, ainda carrega uma sombra com esse conhecimento. Ele adquiriu o conhecimento, o intelecto tem o conhecimento, mas há uma sombra que acompanha cada conhecimento que o intelecto tem. É a sombra da ignorância. O intelecto nunca sabe o suficiente. Ele tem sempre algo para aprender. Isso nos mostra que todo conhecimento é limitado. A realidade divina está além do conhecimento. E, portanto, além desta sombra, que é a sombra da ignorância, que acompanha o conhecimento. Tudo que podemos alcançar pelo intelecto, pela lógica, pela razão, pela aproximação científica ou experimental, repare, tudo isso está dentro do conhecido. A realidade divina, a realidade do seu ser, ao florescer, há o despertar da sabedoria. Veja, sabedoria é a ciência de ser. Existem diversas escolas, os Vedas, o Zen, os estoicos. São inúmeras as escolas que buscam ter uma aproximação da sabedoria. São inúmeras. No entanto, a verdade da sabedoria nasce do autoconhecimento. E não dessas escolas. E não desses estudos. E não desses livros. Para o fim do sofrimento, é necessário o florescer de Deus, que é o florescer do seu ser. Isso é o fim do sofrimento. Porque quando a realidade divina floresce, nós temos o fim da ignorância. Aquilo que sustenta o sofrimento presente é a ignorância. As escolas de sabedoria podem até ter nomes para isso. Por exemplo, nos Vedas, a expressão aqui é avidya, a ignorância. Algumas outras escolas têm outros nomes, mas isso não importa. Os nomes são palavras. Nós precisamos ter um contato direto com a verdade da ilusão presente em nós. Contato com isso é o fim da ignorância, é o fim da ilusão, é o florescer da verdade, o florescer de Deus, o florescer da sabedoria. Estamos juntos? Então, para a resposta a essa pergunta, só há uma forma de estarmos definitivamente livres do sofrimento: é sermos sábios.
é esta vida em sabedoria. Esta vida em sabedoria, repare, não é a vida de alguém sendo sábio, é a sabedoria presente, quando o sentido do eu, do ego, não está mais presente. Esse é o sábio. Ser sábio é ser. Isso é sabedoria. Isso é o fim do sofrimento. Porque, na verdade, o que é o sofrimento? A inadequação na relação com a experiência, com o momento presente. É isso que sustenta o sofrimento presente em cada um de nós. Carregamos o sentido do eu, do ego, desse mim. A presença desse ego, desse eu, desse mim, é esse elemento que vem do passado, que está sempre tentando, nesse contato com o momento presente, ajustar a esse momento tudo aquilo que ele representa, que vem do passado. E isso nunca tem um casamento perfeito? É simples, não há como haver uma resposta direta à vida como ela acontece com base numa reação que vem do passado. Percebam isso. Então, o que é esse passado? É a presença do tempo nesse modelo de ser alguém. Observe sua mente. É a mente da pessoa que funciona exatamente assim. As lembranças do passado estão determinando o seu movimento de vida nesse momento presente. E essas lembranças que vêm do passado, que estão determinando todo esse movimento de vida, agora aqui, nesse momento presente, para você é algo que está determinando o seu futuro. Então você é uma criatura que vive no tempo, passado, presente e futuro. Todos os desacertos desse momento presente é sofrimento. Algo em razão da inadequação de todo esse fundo que vem do passado, que não consegue se adequar ao momento presente. E esse sofrimento está mantendo sua continuidade para o futuro. Essa é a continuidade do eu, do ego. Isso é sofrimento. Repare o que estamos vendo aqui com você. Na vida, apenas a vida é real. O sentido do eu, do ego, é esse elemento infrator, é esse elemento invasor, é esse elemento em conflito, em sofrimento. Colocando de uma outra forma, só há verdade para o fim do sofrimento quando temos a compreensão dessa ilusão. A compreensão dessa ilusão do eu, do ego, é o fim dele. Isso é o fim do tempo. Desse eu fui, eu sou e eu serei. Então, quando o eu, o ego, esse mim não está, é a presença da sabedoria que está presente. E na sabedoria não há sofrimento. Reparem como é precioso tudo isso. Lidar com o momento presente, com todos os desafios que ele representa, mas sem o elemento que é o eu, o ego. Então, aquilo que vai estar lidando com os desafios é a vida, atendendo a ela própria. Sem esse elemento, que é o elemento do experimentador, do pensador, daquele que aceita e rejeita, gosta e não gosta,
tem ideias sobre o que deveria ser, do que não deveria ser, do que poderia ter sido. Tudo isso são movimentos internos psicológicos presentes nesse centro que é o eu, o ego. É aqui que está o sofrimento. Porque é aqui que está o sofredor. Estamos juntos? A presença do sofrimento é a presença do sofredor. Sem o sofredor, não há sofrimento. Aquele que está realizado, vivendo em sua natureza real, ele não funciona como a maioria das pessoas. Essa mente, como o ser humano conhece, está vivendo nela, não existe em seu natural estado de ser. Essa mente caótica, confusa, tagarela, carregada, pesada de pensamentos, de memórias, de lembranças, de um personagem que está carregado de ciúme, de inveja, de medo, em razão ao seu formato de link com as experiências de vida, experiências com pessoas, com lugares, com seus próprios pensamentos, sentimentos, emoções. Tudo isso está dentro desta condição de ignorância, no eu, no ego. Como ter uma aproximação da verdade da vida, conhecendo a si mesmo? Portanto, o autoconhecimento, por isso temos enfatizado aqui no canal com você, e também em nosso outro canal. Temos enfatizado com você a importância do autoconhecimento, da aproximação da ciência de ser, que é a meditação. Então, não está nos livros, não está nos estudos, não está nas letras, não está no intelecto. Está aqui e agora, na revelação do silêncio, desse natural estado livre da mente egóica, livre desta consciência do eu. É aqui que está presente o florescer da verdade divina, que é sabedoria, que é o fim do sofrimento. Tudo bem? Então estamos trabalhando isso aqui com você. O fim para esse sofrimento psíquico, para esse sofrimento psicológico, para esse sofrimento humano. A natureza divina, a natureza do seu ser, é algo que está além desse sonho, desse assim chamado ser humano. A ideia de ser alguém, para nós, é essa ideia de ser humano. Veja, isso está dentro desse contexto ilusório de consciência do eu. A verdade do florescer deste ser é a real consciência. A real consciência é felicidade. Isto é ser. Então, aquilo que nós chamamos de ser humano, essa imagem que temos de ser humano, é um conceito. Porque a realidade é ser. Consciência, felicidade. Colocado assim em palavras, o pensamento pode tornar isso também mais uma ideia. Mas aqui é inevitável o uso da fala e das palavras. Já fizemos isso com a palavra Deus. Temos imagens, ideias.
mas abrindo mão das palavras, soltando essas palavras, será possível o contato com essa realidade além da fala, além dessa comunicação verbal? É isso que estamos propondo para você em encontros online que ocorrem nos finais de semana. E também encontros presenciais e retiros. Vamos compreender isso de uma forma muito clara. Aqui na vida, só há uma coisa para de fato realizarmos: é a ciência deste ser que, na verdade, já está realizado. Tudo que nós precisamos é tomar ciência desta realização e assumirmos essa realização nesta vida. Então, essa particular vida desaparece. Com o desaparecimento desse particular eu que se vê separado da vida. Então, temos a realidade do que é a vida real, a vida divina, a vida deste ser, consciência, felicidade. Então, como se livrar do sofrimento? Tomando ciência de todo esse movimento psicológico, de condicionamento, de programação, ao que trazemos de herança de cultura humana, do qual precisamos nos livrar nesta vida. Na Índia, os sábios chamam de moksha. Moksha é esse natural estado de liberação. Moksha é a liberação nessa vida, desta ilusória vida no qual existe esse centro particular, que é o eu, o ego. É a vida divina, é a vida do seu ser, é a vida de Deus. Aqui no canal nós temos uma playlist explorando essa questão de como se livrar do sofrimento, desta verdade do fim para essa condição de sofrimento humano, de sofrimento psíquico, para esta vida divina, para esta vida real. Como alcançar a realidade do seu ser. Como realizar esta sabedoria. Veja, não colocamos mais aqui o elemento tempo. Estamos trabalhando isso aqui e agora, tomando ciência, pelo autoconhecimento, nessa aproximação da verdade da meditação, aqui e agora, estudando a nós mesmos, tomando ciência disso. Assim, esse é o nosso assunto com você aqui dentro desse canal. E também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Então fica aqui o convite para você. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana, sábado, domingo, estamos juntos, trabalhando isso com você. Então, através de perguntas e respostas, nesse contato com o silêncio, podemos trabalhar isso juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Mas aprendemos ao longo desses anos, isso a gente já vem fazendo desde criança, nós aprendemos como encontrar refúgios, cavernas, lugares secretos para entrarmos. Nós estamos tentando escapar da dor. Não é da dor da relação, é da dor de ser alguém nessa relação.